Alex, desligar. Boa noite a todos e todas. Bem-vindos à nossa live. Professor Luiz. Vou chamar o Luiz aqui. Manda solicitação aí, professor Luiz. Aê. Garoto esperto. Alô, boa noite, Rita. Aí, aceitando agora. Ô, professor. Boa E noite. aí, como é que vocês estão? Tudo jóia? Beleza? Bem-vindo Belezinha? ao Garantido Final. Primeira live nossa junto, hein? Verdade. A gente fala bastante, Tantas missões, né? é, tantas missões juntos, né? Verdade. Você tem dois perfis? Tenho um que eu escondo, que é o pessoal, só os amigos que nem você tem. É. Então, primeiramente gostaria de agradecer pelo aceite do convite, pela primeira live nossa, um tema oportuno, né? Foi de urgência essa live nossa, pela urgência também do tema, né? Migrações Sim, internacionais, deportações, tradições e direitos fundamentais. É um tema, assim, que está em voga na atualidade. Eu agradeço, professor, pela disponibilidade. E eu passo a palavra ao professor, que é mestre e doutor pela USP em Direito Internacional e professor na USJT, né, professor? Além de advogado, né? são Judas. Vamos lá. Universidade São Nós Judas? Ah, somos tá, desculpa. Judas. Eu que sou do interior aqui da Pague esses mico. Bom, primeiramente, obrigado aí pelo convite do coletivo, do garantismo. É, e que nem você falou, é um tema bem bacana. Eu espero aí que a gente compartilhe algumas conceitos, princípios, né? Situações aí que confundem bastante. E a gente tem visto aí nas últimas 2 semanas bastante bobagem rolando, né? As pessoas falando, às vezes, sem saber direito as coisas. E eu gosto sempre de falar, quando a gente fala de imigrantes, de estrangeiros, a gente tem que sempre Sim, lembrar um ponto que é chave, que tirando os nossos colegas nativo-brasileiros, né, os nossos indígenas, todo mundo aqui tem um pezinho na imigração, né? Desde sim, do português, do alemão, até o próprio africano que veio aqui forçado para trabalhar nas lavouras, né? Então, sim, dos nativos mesmo, dos povos originários, não tem mais muita gente, dos nossos 220 milhões de pessoas. Então é muito complicado você ser contra a imigração se você vive num país que foi formado por migrações. E a gente tem que visualizar bastante isso, que as migrações, elas trabalham com pessoas comuns, com pessoas que, seja dentro de um próprio país, seja indo para outros países, a maior parte deles, dessas pessoas, são pessoas que só querem trabalhar, querem ter uma oportunidade de vida. Então, essas pessoas que foram deportadas, que estão sendo deportadas já há alguns anos, não é algo assim que aconteceu agora, só que agora teve o destaque, sim, a maior parte delas nunca cometeu um crime. Então, o primeiro desmistificação que eu gosto de falar é que a sim, deportação ela é uma medida administrativa, ela não é judicial. sim, Então, quando a gente, por exemplo, você vai com um visto de turista para qualquer lugar, ou você entra no Brasil com visto de turista, você, se trabalhar, você se coloca numa situação que a gente já. Outra coisa que eu quero desmistificar: não existem imigrantes ilegais, existem sim, migrantes indocumentados. sim, Então, nesses casos, você tem aí que essas pessoas aceitaram correr um risco de cometer uma falha administrativa, ou seja, é muito complicado, pouquíssimos países criminalizam a imigração irregular, né, indocumentada, e essas pessoas aceitam correr esse risco
esperando muitas vezes anistias, esperando muitas vezes é, se regularizar por outras formas, né? E em razão disso, você acaba tendo aí essas situações de deportação. E os Estados Unidos é um país famoso por deportar bastante. Ele Sim, tem uma política migratória severa. A Europa também, não vou dizer. É que a Europa você tem menos problema com brasileiros, porque os brasileiros vão para lá são italianos, portugueses, espanhóis, então eles. Mas nos Estados Unidos não. Então a gente vê como um grande problema os Estados Unidos. Então, a primeira coisa que eu queria deixar para quem está assistindo, para quem vai assistir depois, de repente, se sim, tiver vai ficar claro. gravado, é primeira coisa, deportação não é uma sanção criminal, nunca foi. É uma questão puramente administrativa e não existe imigrante ilegal. Existe imigrante com documento e sem documento. Então, são os dois primeiros pontos para a gente trabalhar bastante da questão de você não ter aí uma criminalização. Ah, mas no voo que veio tinham alguns criminosos. Sim, mas eles não estão sendo deportados por terem cometido crimes. Estão sendo deportados porque se colocaram numa situação sem documentos. Assim, É, o segundo ponto que eu gosto de falar é o Brasil, ele há muito tempo, ele não é mais um país de imigração. sim, As pessoas não vêm mais para o Brasil. Elas vêm sim, menos do que já vieram. Então, só para dar um exemplo básico, a gente tem aí uma imigração de venezuelanos que chega hoje a mais ou menos 150, 200 mil pessoas no Brasil. Não chega a 1% da população geral. Na Colômbia, os venezuelanos chegaram a 2 milhões de pessoas. nossa, Então, eles optaram muito mais ir para a Colômbia do que para o Brasil. Seja pela língua, seja por N motivos, o Brasil ele não é aquele país que atrai tanto os assim, migrantes. A gente, às vezes, é um hub de passagem. Entra para cá para ir para a Europa, entra para cá para os Estados Unidos. Mas não é, às vezes, o principal ponto aí de acesso. Como brasileiros, nós somos muito mais emigrantes que imigrantes. Então, os brasileiros emigram muito. Internamente, é só pensar que todos os sotaques que estão em todos os estados por aí, então o brasileiro ele circula muito internamente. E, por consequência, ele circula muito externamente. Então, esse migrante brasileiro, com alguns pontos, por que a pessoa sai? Né? Primeiro, que a imigração, ela sempre acontece porque a pessoa ou ela realmente tem um espírito de aventura, ela não está satisfeita onde ela está, ela quer mudar, ela quer ir para uma cidade grande, ou crises. Então, geralmente, quando a comparação comparativo financeiro ele chega a 4 vezes, você opta por migrar. Então, se eu for para os Estados Unidos, eu vou ganhar 4 vezes do que eu ganho aqui. Se eu for para a Europa, eu vou ganhar 4 vezes do que eu ganho aqui. Então, quando chegam nesses níveis, as imigrações elas sobem muito. Para você ter uma ideia, professor Carlos, a gente tem estimado, porque muito brasileiro tem medo de se registrar no consulado, mesmo estando documentado ou não, isso é um ponto que a gente vai falar depois. A gente tem uma estimativa, Itamaraty tem uma estimativa de existirem no exterior uma média de 8 milhões de pessoas de nacionalidade brasileira. nossa, Desses 8 milhões de pessoas, aí eu tenho um número muito maior, né? Que a gente falou 200 mil venezuelanos, mas a gente tem 8 milhões lá fora. Desses 8 milhões, eu tenho quase 3 nos Estados Unidos. Então a gente tem aí um fluxo migratório para os Estados Unidos muito grande. E normalmente o fluxo migratório para os Estados Unidos, ele é feito de maneira irregular num certo momento, ou já começa irregular desde o começo, quando a pessoa opta por entrar aí com um coiote, correr o risco ali no Rio Grande, e atravessar a fronteira e entrar realmente como clandestino no país. Que é uma outra diferença que eu gosto de fazer. Você tem um migrante que recebe um visto, ingressa pelo aeroporto ou pelo porto, desembarca e ali ele fica. Ele
não vem mais embora, ele passa do prazo que foi autorizado pelo visto. E você tem o clandestino, que é o cara que realmente pulou o rio, pulou ali um muro, que agora vai ter até o exército, né, para matar gente daqui a pouco. Não vejo outra função do exército a não ser matar gente que tá tentando aí pular o muro, né? Força de Sim, segurança militar não é para conter, é para impedir mesmo, né? Então, essa pessoa que consegue pular o muro e chegar em terras norte-americanas, ele vai ser o clandestino já desde o começo, ele já vai ser indocumentado. E aí começam as formas que você lida com essa população. Então, eu posso falar, que foi até a minha pesquisa de doutorado, que eu trabalhei muito com essa questão do migrante brasileiro no exterior. Por que que ele faz isso? É, por que que, não só porque ele faz, mas porque permitem que ele faça. sim, E aí você começa a trabalhar junto com os ambientes, muitas empresas, muitos grupos econômicos nos Estados Unidos se beneficia do trabalho indocumentado. Por que que ele se beneficia do trabalho indocumentado? Porque esses trabalhadores, eles não recolhem imposto, eles não têm seguro social, eles não têm para quem reclamar se fizerem hora extra, se sofrer um acidente, não tem plano de saúde, eles recebem muitas vezes por dia trabalhado e se acontecer alguma coisa, a Suprema Corte Americana falou que o acidente de trabalho do indocumentado é problema dele. Se ele perdeu a perna, o braço, se morreu, se ficou paralítico, é um problema dele e não da empresa. E aí você pode se perguntar, mas. E eu até vou aproveitar, a Rita falou aqui no chat, falou assim: eles aceitam receber menos. Isso aí qualquer trabalhador, Rita, não é só o indocumentado, não. Qualquer pessoa que está precisando de trabalho, ela aceita. Mas aí vem, por que que a empresa contrata? Ela pode ser fiscalizada também, ela pode ser autuada. E aí é muito do que a gente fala em direito internacional do comércio, é o chamado desvio de mercado. As empresas, simplesmente as que não são éticas, que não são morais, que são descumpridoras da regra, da lei, elas contratam essas pessoas, sabendo a condição dessas pessoas, não porque elas são boazinhas, mas sim, porque elas vão baratear custo. sim, E aí ela gera uma distorção no mercado. Porque tanto na corrupção quanto no trabalho indocumentado ou no trabalho escravo, o análogo à escravidão, ela se torna muito mais competitiva do que a empresa que está correta. professor, Manda. aproveitando, hoje é o dia Internacional de Combate, né, Ao ao tráfico de trabalho pessoas. escravo. Ó quem Exato. entrou aqui, o Zanoni, Zazá entrou aí, né? Boa noite, professor Zanoni. Está convidado para uma próxima live, hein? Seja bem-vindo conosco aí. Contamos com ele, um cara muito bom. É, o Zanoni ainda não, professor. Dá até vergonha aí continuar agora essa live. Muito Imagina. peso os Zanoni assistindo a gente. Obrigado, professor. Tamo junto. E, e, e aí você pode se perguntar, que todo mundo está se perguntando, né? Mas, poxa, esses voos que estão vindo para o Brasil, para a Colômbia, para o México. Então, aí vem um ponto importante. Essas situações não estão irregulares. As situações estão corretas. Existem Sim, convenções assinadas pelas nações para poder ter um processo de deportação o mais humanizado possível. sim, E aí vem aquela questão chamada reserva do possível, né? Por que que você aceita que as pessoas venham. O pobre lá do cara que era faxineiro, o cara. Eu vou depois contar uma historinha rápida de um imigrante amigo meu, que ele, o primeiro trabalho dele em Nova York foi como Shiyoshi. Daqui a pouco eu explico o que é o Shiyoshi. beleza. E, e o cara só ia lá no restaurante, trabalhava, não fazia nada de errado, e ele vem algemado, pés e mãos, como se fosse um criminoso.
E aí você pergunta para a autoridade americana por que isso? Você fala assim, olha, porque independentemente disso, eu não tenho como controlar ele no voo. Se ele se descontrolar, mesmo sendo uma pessoa normal, é, ele pode gerar um risco para a tripulação e para os agentes. Então, sim, não é irregular você conter as pessoas que você está transportando de uma maneira forçada, quer queira que não está tendo uma saída aí, uma medida compulsória, né, dessas pessoas para sair dos Estados Unidos. Então, é, não é regular. O que é irregular é você já, depois que está pousando no país de destino, Colômbia, Brasil, México, que aí estão em destaque, é você manter essas pessoas algemadas. Porque aí não tem uma justificativa mais para elas estarem algemadas. E aí você tem sim. Ô, também. professor, Pode falar. só um adendo. E dentro dessa questão aí, pelo que eu pesquisei, essa deportação que veio, que teve os problemas, o voo fretado era um voo fretado particular, sem ar-condicionado. Parece que Não, houve era um voo, agressões, xingamentos. era um voo militar, na verdade, era um voo É? americano, era do governo, né? Tava sem ar, tem denúncia de ter tido torturas e agressões, que a gente aí teria que fazer a apuração lá. E eu vou ser bem sincero, o americano ele apura quando tem denúncia. Ele tem um sistema de justiça muito razoável. Então, tivemos casos horríveis naquela aquele alojamento, né, que tinha meio que um presídio de imigrantes ali no Texas, de até Sim, estupro de pessoas. E quando depois denunciado foi apurado, as pessoas foram presas. Então o americano ele não deixa barato, ele não é porque é migrante que ele vai permitir. Então, tendo as denúncias, eu acredito que vai ter a devida apuração. Se tiver aí um culpado, vai ser responsabilizado e processado. Mas sim. aí vem as perguntas, né? Mas como que a gente soluciona isso, né? Qual que é o caminho que você trabalha para solucionar e tornar a migração ela melhor, ela menos dolorosa, ela mais focada? E os Estados Unidos, ele até na gestão Biden, eles chegaram a criar regras para atender uma coisa que o Canadá faz desde os anos 70, que é chamada a governança migratória. Vamos falar um compliance, né? O pessoal gosta de falar compliance, É, compliance. compliance migratório, É, mas o Canadá chama de governança, e tem até um grande sueco, um professor na Suécia, que ele escreve muito sobre a governança migratória. E o exemplo maior que a gente tem no mundo são dois. A Turquia, que é até um país que está em desenvolvimento, e o Canadá. Os demais sim, países eles ignoram isso. Então, o que é uma governança migratória? É o que o Biden fez. Ele chegou para os países, para os estados ali dos Estados Unidos e perguntou: o que vocês precisam? Ouçam aí a sua comunidade. Aí a comunidade, e aí eu vou até citar o caso de Springfield, Ohio, que teve até um problema na eleição por causa disso. sim. Springfield, Ohio, era uma cidade altamente industrial, uma alta produtividade, que ela estava sem gente, ela não tinha trabalhador. Então a indústria falou assim: cara, eu não consigo fazer produtos porque eu não tenho gente. Aí o Biden falou assim: deixa comigo. Perguntou ali para os países parceiros quem tinha disponibilidade, quem tinha um certo nível, quem tinha uma certa capacitação, quem estava em vulnerabilidade. E aí, um dos países que é mais vulneráveis nas Américas é o Haiti. Então, os haitianos toparam e teve uma imigração de haitianos coordenada pelo governo, coordenada pela sociedade civil, coordenada pelo empresariado e pelos sindicatos de empregados. O que aconteceu? Esse monte de haitiano chegou em Springfield, Ohio, assumiu os postos de trabalho que estavam ausentes, as empresas começaram a produzir mais, começaram a contratar mais, começaram a gerar mais impostos e as pessoas se integraram na comunidade. Então, isso é uma governança migratória. Você escuta as pessoas
os participantes, os principais atores, né? E fala o que você precisa. O Canadá faz isso desde os anos 70. A gente está falando aí de mais de 50 anos, né? Tá falando aí de quase 80 anos. É, o Canadá faz isso há muito tempo. Ele pergunta para todo mundo. Ele fala assim: indústria, o que que você precisa? Sociedade, o que você precisa? Ele abre aí, todo ano tem uma seleção de migrações para o Canadá para trabalhar na indústria, no comércio, na empresa tal, na área tal. E as pessoas vão, se candidatam e vão, e são recebidas de portas abertas. Então, na campanha dos Estados Unidos de eleição, por causa de uma fake news, infelizmente, falaram que os haitianos, é, além de estarem trazendo a pobreza, estavam trazendo costumes, estavam comendo cães e gatos e gansos em Nossa. Springfield, Ohio. E era uma mentira. E chegou ao nível dessa mentira. E o presidente Trump falou isso num debate. Ele falou que isso estava acontecendo, por mais que ele tenha sido desmentido no ato, ele falou e repercutiu de chegar até ameaças de bomba em escolas onde tinham filhos de haitianos. Nossa. Então a gente tem que tomar, às vezes, muito cuidado com o discurso de ódio que se prolifera. Mas não era só isso que eu queria trazer. Então a imigração americana, ela estava caminhando para um nível de governança, onde você trabalhava as necessidades do país, e agora ela está no inverso. Ela está numa questão de expulsar os migrantes do país e os impactos podem ser extremamente danosos, porque os trabalhos que ninguém quer fazer vão ficar sem ninguém. E, a- pegando o caso brasileiro, eu gosto muito de falar, eu tive essa oportunidade quando eu fui estudar a questão migratória brasileira, é, o grande fomentador da migração brasileira foi Dom Sim. Pedro II. Você vê, Sim. Dom Pedro II ele já tinha a visão que a escravidão ia acabar. Logicamente, Sim. ele não se movimentou muito, mas ele tinha. Então ele foi para vários. Ele pessoalmente era uma pessoa extremamente culta, Dom Pedro II. Os atuais parentes não são muito, não, mas ele era um cara muito culto. É, falava 6 línguas, era um cara extremamente culto. Ele chegou a fazer o quê? Ele foi ver as necessidades brasileiras e ele foi ver o que que eu preciso para essa necessidade. E um dos maiores casos, que é isso que a gente às vezes não entende o porquê, por que que eu tenho tanto descendente de sírio-libanês no Brasil? Os turcos, né? Sim, libanês, turco. Por quê? Você imagina o porquê, Carlos? Que a gente tem tanto descendente de libanês? O cara acordou um dia lá no deserto e falou assim: pô, hoje eu vou lá pro Na Brasil, lá enfrentar 25, uma. né? Porque tanto descendente na 25 de março dos chineses, né? Cara, e se você lê Jorge Amado, os principais personagens de Jorge Amado são os mascates, são os donos da vendinha. É, Dom Pedro olhou e falou assim: eu preciso povoar, eu preciso criar no meu país rotas comerciais. Qual que é Assim. o povo que faz rotas comerciais há mais de 1000 anos? Sírios, libaneses, árabes, turcos. O que esses árabes fizeram? Rotas comerciais, os mascates, né? Saía lá, você falou da 25, ia na 25, ia lá no Rio de Janeiro, comprava tecido, comprava rota, ia até o Belém. Ficava dias, meses viajando. E isso fortaleceu o quê? As nossas rotas comerciais que não existiam. As pessoas começaram a entender que eu precisava ter alguém fomentando, um representante comercial fomentando as coisas. Então, Dom Pedro Sim. II, ele teve uma visão do quê? De governança migratória. Eu vou trazer para o Brasil quem sabe fazer. Eu vou trazer para o Brasil japoneses, porque eu estou com cidades se formando e eu preciso de pessoas que sabem fazer hortifruti para alimentar as cidades. Eu preciso de pessoas para o campo, ou seja, eu preciso de pessoas para a indústria. Então, Dom Pedro II, ele criou as bases para essa nossa governança migratória que ela termina com Getúlio Vargas, ditador. Então, com Getúlio Vargas acaba essa migração
coordenada. Ela virou uma migração de novo, como a gente tem até hoje, nunca mudou. Mudou um Sim. pouquinho agora com a nova lei de imigrações, mas por décadas a gente começou a tratar os estrangeiros como se eles fossem riscos à soberania nacional, nocivos. Então você tratava o estrangeiro como um problema de segurança nacional. Espionagem, comunismo, você pode usar o ismo que você quiser, e aí o Brasil ele voltou um pouco atrás. E a gente perdeu oportunidades que o Canadá faz isso muito bem até todo tempo. Os Estados Unidos já fez isso no passado. É, é um país formado por migrantes. A mãe do Trump era escocesa. Ele mesmo é um filho de imigrante. Ah, Então, tem um meme, né? Sobre isso, né? se ela tivesse sido preso e deportado, ele não estava aí, né? É. Mas é, são situações que a migração ela traz para a gente. E eu nem falei de direitos humanos, estou falando só de questões sociais mesmo. Você trabalhar a migração como um instrumento de desenvolvimento nacional ou regional. Quando Sim. você faz as coisas programadas, você permite que as pessoas se encaixem onde são necessárias. Então, hoje você tem aí um trabalho, e a política brasileira, nesse ponto, ela está trabalhando muito bem, tem uma coordenação geral de imigração que ela faz um encaminhamento em certas áreas estratégicas, fintechs, regiões do Nordeste, para trazer estrangeiros trabalhando como investimento. Então, hoje a gente tem, no Brasil, um começo dessa governança, mas que ainda está bem aquém do que a gente poderia utilizar. É, a Rita pergunta como isso atingiria o país. Então não muda muito. A gente tem 2,5 milhões lá fora, nos Estados Unidos. O que pode atingir? O Brasil e os Estados Unidos, nas relações internacionais, são muito pragmáticos. Então, vou deixar de fazer negócio com os Estados Unidos. Algumas das maiores empresas de proteína animal nos Estados Unidos são brasileiras. Algumas das empresas produtoras de aço e bauxita e alumínio nos Estados Unidos são brasileiras. Então, eu não que eles vão fechar as portas para o Brasil. Eles vão fazer uma ameaçada, uma coisa. E outra, se o Brasil parar de comprar dos Estados Unidos, ele tem um prejuízo gigantesco. Porque os Estados Unidos, ele produz muita coisa, mas ele não é exclusivo. Os Estados Unidos, um exemplo muito básico para vocês verem, numa retaliação que teve pela OMC, quase a gente fez a retaliação, Hum. o Brasil ganhou um processo no OMC, vou falar bem rápido, um caso que é complexo, mas ele ganhou um processo no OMC da questão do algodão e ganhou o direito de retaliar em 400 milhões de dólares nos Estados Unidos. Os Estados Unidos falou assim, que se foda, eu vou, desculpa o termo, né? Que se lasque. Mantém aí, vou manter a minha política de subsídio dos algodoeiros americanos aqui no Centro-Oeste. O Brasil falou assim, tá bom, vou aplicar a retaliação, eu vou dar isenção para os farmacêuticos europeus. No dia seguinte, os Estados Unidos fez o acordo. A empresa farmacêutica brasileira, ela é gigante. Ela falou assim, querido, se eu deixar de vender para o Brasil, eu vou quebrar. Não vou dizer que vai quebrar, mas eu vou tomar um prejuízo gigantesco. No dia seguinte, fizeram o acordo, e esses 400 milhões de indenização foi pago para o Brasil melhorar a sua produção de algodão em território nacional e competir de maneira legítima com os Estados Unidos. E os Estados Unidos cumpriu. Então, eu não acho que um país como os Estados Unidos, a menos que ele queira se afundar numa crise econômica, e talvez isso aconteça com outras situações americanas, ele vá tarifar, barrar produtos brasileiros, porque da mesma maneira que a gente tem uma troca com eles têm uma troca com a gente. Eles não conseguem produzir tudo. Hoje você não consegue produzir tudo. Os Estados Unidos tem 400 milhões de pessoas, é muita gente para alimentar. Você tem a China e a Rússia pedindo, pelo amor de Deus, olhem para mim. Então, se os Estados Unidos tomar essa postura,
talvez ele entre num clima beligerante com todo mundo, mas aí mesmo assim, como você vai jogar bomba atômica em todo mundo, vai destruir o planeta, vai virar um apocalipse, vão virar o, os filmes Fallout lá. Então eu acho que ninguém quer isso, né? Mas, só para finalizar então a pergunta da Rim, pode afetar sim no começo, Rita, se quiser algumas tarifas, mas o mercado se ajusta muito rápido. Então, eu acredito que é muito o que o Bruno fala, é bravata, ele tem que atender um público interno, e quem tiver curiosidade, procura na internet, chama Projeto 2025, que é a base do governo do Trump, que são diretrizes conservadoras, até meio malucas, não vou nem dizer conservador, conservador é só a pessoa que quer conservar o sistema, etc. São pessoas muito mais extremistas mesmo, reacionárias, nem conservador. Então, quem tiver curiosidade, procura o Projeto 2025, escreve em inglês, que aí vocês vão ver o que ele está fazendo, ele está cumprindo a rigor o que está na esfera do 2025. Eu E falei muito do rápido, caso né? e muito rápido, ele vai fazer muito rápido. Ele tem um público para. Perdoou aquele monte de criminosos do 6 de janeiro, perdoou um cara lá que era o traficante da Dark Web, porque ele prometeu uma campanha. E o Então, Pediri também vai entrar nessa? eu acho que não, acho que pedir não é branco, né? Não, Não mas tá no está perfil envolvido com deles, né? muito branco, É, rico e mafioso, né? Lá dos Estados Unidos, né? mas não sei, vamos deixar ele. Ou vamos matar ele na prisão, que nem fizeram aquele outro cara lá também, da pedofilia. É, O americano é meio esquisito, né? Mas agora, então, só contar então o caso do Shioshi. Um colega meu de turma foi para Nova York, não falava muito bem o inglês, foi trabalhar e ele foi morar numa pensão de uma brasileira, uma mineira, né? E ela permitia que brasileiros pagassem no mês seguinte, né? Nos Estados Unidos tem que pagar primeiro, né, para poder. Ela permitia que você ganhasse esse mês para trabalhar, etc. Só que ela ficava empurrando o trabalho, tipo assim, ó, Átila, tem um trabalho aí para você de Shioshin, vai lá ver, o endereço é esse. Ele, pô, mas o que que faz um Shioshin, né? Ah, sei lá, vai lá, diz que não precisa ter experiência nem nada, vai lá. Aí ele foi, fez todo um discurso que ele podia aprender, que ele era esperto, que ele ia se esforçar para ser o melhor Shioshi do lugar, um restaurante indiano, né? Ele pensou, pô, mas isso é coisa de japonês, né? Índia. Aí o cara começou a gargalhar e falou assim: não, Shioshi, que porcaria é Shioshi? Não, a vaga é de dishwasher, lavador de pratos. Eu preciso de alguém para lavar os pratos aqui do restaurante. Aí foi o primeiro trabalho do Átila, que Deus o tem, tá lá em Nova York até hoje, então tá super bem, casou, tá feliz. legal. Já está Mas tá legalizado? tá, Ele. casou com ele depois conseguiu uma anistia, ele pegou a anistia dos anos 90 lá do Bill Clinton, ele conseguiu ficar aí regular e é um tipo de exemplo que paga imposto, tem filhos nos Estados Unidos, então É o sonho e americano, verdadeiro, né? é o sonho americano. Tem, é um país que tem muitas oportunidades, não é um país que tem muitas dificuldades, tem muitos pobres, não é um país fácil. Então, a gente sempre fala para as pessoas tomarem muito cuidado quando elas vão migrar. E aí é que a gente entra na nossa segunda parte, a questão dos direitos fundamentais, né? Que a gente está lidando quando a gente lida com migrações, porque a gente lida com pessoas em um certo nível de vulnerabilidade. Seja porque ela está saindo de uma situação em que ela vai aceitar, que nem lembrou a Rita, qualquer trabalho, em qualquer condição. É, às vezes, uma pessoa que não fala a língua, uma É, pessoa que é uma não. dificuldade, né? Igual aquele caso dos imigrantes que estão no Brasil, né? Que estavam Exato, presos em comunicação com os familiares. Nós fizemos uma exato. mitigância estratégica, né, em favor deles, que gerou a ação civil pública, né? E isso está lá, estão lá tentando. E você tem a questão racial e de xenofobia, porque você chega numa comunidade que é, ela vai te identificar como um latino, como um asiático, como um indiano, como um negro, como você não vai chegar exatamente sendo incorporado àquela sociedade. E normalmente os empregos que os migrantes pegam são os empregos, que nem falou os chineses, é perigoso, sujo e cansativo, né? Sim. Desgastante.
Então, são pessoas que têm esse perfil, mas elas não são criminosas. Algumas vão para o crime? Vão. Isso é normal. Até pessoas locais, se tiver numa situação de crise, comete crime. Então, mas o imigrante regular, ele só quer trabalhar, ele quer pegar o dinheirinho dele e juntar. E aí, além do que eu falei das empresas que utilizam mão de obra barata, você tem um sistema bancário, e aí vocês podem, eu falo até baixinho que o banco fica ouvindo, aí vai falar o algoritmo, mas a remessa de dinheiros que os migrantes movimentam no mundo para mandar para os seus países, isso é feito pelo sistema bancário, seja aí uma Western Union, seja aí uma, chega a praticamente 900 bilhões de dólares por ano. Nossa, muita coisa, hein? Então, você acha que o banco vai perder isso? Acho que o banco vai falar pro Trump, Trump, você tá ferrando a minha vida aqui, tirando esses caras que estão mandando dinheiro lá para. Eu tenho certeza. A política migratória repressiva do governo republicano nos Estados Unidos, eu acho que ela dura um ano. E a questão também da pandemia também prejudicou os Estados Unidos a questão da mão de obra americana em si, né? Sim, Os americanos, assim, depois da pandemia, eles não quiseram aceitar alguns tipos de trabalho, né? Só home office, só ar-condicionado, exato. um altíssimo ganho, né? Porque senão tem que deixar para o latino-americano, para os migrantes de outros países, né? Os asiáticos, algumas coisas, né? Questão exploratória mesmo, né? Não, e você tocou num ponto, Carlos, que é bem, bem bacana de nós não nos vemos como latinos. Brasileiro acha que ele é o suprassumo das Américas. Ele é quase um norte-americano. Nos Estados Unidos, o cara olha o seu passaportezinho verde, seu passaporte azul, quem tiver o mais antigo do Mercosul, e você é latino, filho. Sim, e a questão Você. racial lá também. Se você lá, a questão racial, se você tem um familiar preto, negro, na família, você é considerado preto lá. É diferente do Brasil, que o colorismo nosso, a parte. Nós somos muito miscigenados, né? Sim, A questão racial aqui, do colorismo. Mas agora lá, tem aí também tem a questão da disputa racial entre pretos e latinos, brancos também, que é diferente do Brasil também, né? exato. E você tem, já num completo, uma situação mais ampla, a questão de o brasileiro ele tem um pouquinho de não se conectar que em outras comunidades. Sim. Hoje você tem mais grupos mas o brasileiro ele tem esse problema de não se ver como latino, achar que ele é o suprassumo e ele achar que ele vai se incorporar na sociedade de maneira fácil. Eu vou dizer assim, eu tenho essa cara de quase um norte-americano. Foi para a universidade para você falar comigo em inglês, né? Então, eu sofri as situações nos Estados Unidos quando eu ia lá para um congresso. O sotaque entrega, né? O seu gesto entrega, a sua conduta entrega. Então, só que eu estava numa cidade que era Washington, você tem uma cidade mais cosmopolita, mas você vai lá pro redneck, lá no meio do centro-oeste, o cara vai olhar você torto, vai dar um tiro em você, assim, mas um pouquinho mais escuro, vamos enforcar aí o pobre desse cara E aí. latino-americano aí, né? Então, Ou você tem cubano, esse tipo de né? Vai chamar situação. mais de cubano. É, então, aproveitando a questão que a Rita perguntou, existe algo na ONU que eu posso fazer? Não, Rita, você pode no máximo denunciar na Comissão de Direitos Humanos da ONU, pode gerar uma nota informativa, mas que os Estados Unidos vai ignorar. Vai falar assim: ah, tá bom, desculpa. Para dar um exemplo bem fácil para vocês, na Convenção de Relações Diplomáticas e Relações Consulares, toda vez que alguém é preso, estrangeiro, o país ele é obrigado a comunicar a repartição consular da pessoa. Então, prendeu o filipino, liga lá para o cônsul das Filipinas e fala assim: ah, prenderam o filipino. O que o consul vai fazer depois disso não é problema da polícia mais. Você vai ajudar, você vai dar advogado, você vai ouvir a pessoa no presídio. E aí o que aconteceu?
uma situação nos Estados Unidos, o caso Avena, e alguns outros casos também nos Estados Unidos, em que primeiro foi um dos primeiros casos foi o Avena, em que ele foi processado, ele foi cometeu um crime horroroso, não vou dizer que matou gente, né? O cara é criminoso. Foi processado, condenado à pena de morte, e já na pena de morte, um dos advogados dele entrou assim e falou assim, cara, mas você é mexicano, e o consulado não foi notificado, vamos anular todo o processo. E os Estados Unidos, não vão anular porcaria nenhuma, já julgou, já foi pro júri, já saiu o filme, já fez a série do Netflix. E o México foi lá e reclamou na Corte Internacional de Justiça. Falou assim: olha, tem um tratado que eu respeito, todo meu americano preso nos Estados Unidos eu informo, e eu quero reciprocidade, nesse caso aí do Avena, quero. A Corte julgou favorável ao México. Falou assim: não, realmente, os Estados Unidos errou, deve anular o processo e voltar ao status quo ante, né, antes do julgamento. E chegou a ordem para os Estados Unidos, assim, ó, julga de novo. Aí você fala assim, puxa, corte, mas eu já matei. Desculpa, não faço mais. Nossa. E aí você fala assim, não, ele fez isso duas vezes. Tem um outro caso que ele fez a mesma coisa, a corte falou que ele estava errado. E ele falou assim, puxa, gente, de novo, mas eu já matei. Já foi pra cadeira elétrica, lá pra câmara de gás e deu ruim pro cara. Então, às vezes tem muito disso. Você tem a questão de o que te obriga a cumprir uma ordem internacional, né? Professor, aproveitando, falando de direitos fundamentais também, né, dentro de direitos fundamentais, né, são os direitos humanos positivados nas constituições, né, de cada estado. O problema da pena de morte é isso aí, né? Um dos problemas, né, da pena de morte. É. Depois que aconteceu, não tem como. E para você ver como é os Estados Unidos, os Estados Unidos não participa da Convenção das Nações Unidas da Criança e do Adolescente. Não participa. Aí você fala, por que ele não participa? Porque a convenção ela proíbe a pena de morte para criança e adolescente. Os Estados Unidos não abrem mão disso. Então, não que não respeite criança e adolescente. Os Estados Unidos é um país que tem um índice altíssimo de protetividade e proteção para as crianças e adolescentes. Mas ele não participa da convenção, que foi o que influenciou no nosso ECA, por causa da pena de morte. Porque lá cada estado é soberano para decidir se vai matar alguém ou não por determinado crime, inclusive considerar como maior de idade uma criança que cometeu um crime bárbaro. Então Sim. eles têm essa prerrogativa. Mas aí, trazendo de novo para a nossa área, você tem aí quais são os direitos fundamentais que tem um migrante, né? O cara está indocumentado, coloca na caixa d'água, joga ele de parapente, faz o voo da morte lá na Del Plata, né? É, então, existe uma convenção das Nações Unidas que ela trabalha muito a questão dos trabalhadores migrantes e seus familiares. E ela prevê justamente a situação de pessoas que estão trabalhando com documentadas, e as pessoas indocumentadas que irregularmente chamam na mídia de ilegais. Não são ilegais, são só indocumentados, a gente falamos sobre isso. Sim. E quais são esses direitos mínimos? É o direito de poder acessar um médico, o direito de poder acessar uma escola, é o direito de poder ter uma conta bancária, é o direito de poder enviar dinheiros recebidos pelo trabalho para os seus parentes no outro país. Se você cometer uma irregularidade, um ilícito, e todo mundo está passível de pegar um carro, atropelar alguém e ser preso, de ter direito a um julgamento justo, ter um advogado, saber os seus direitos, ouvir o processo na sua língua. Então, existem direitos mínimos que você vai trabalhando com essas pessoas. Os Estados Unidos participam dessa convenção? Não. Nem o Brasil. Mas você cria em normas internas esses padrões mínimos. Os Estados Unidos, por muito tempo, eles foi o grande defensor de direitos humanos em nível global.
Então, ele atacava a Rússia, atacava a China, atacava, vocês não respeitam direitos humanos, e vinha aqui no Brasil dar o pitaco, vocês também não respeitam, blá, blá, blá. Então, eles têm uma legislação muito boa para direitos humanos. Não é ruim, é boa, eles cumprem. É o que eu falei, teve a denúncia, apura, processa, prende, eles são razoavelmente rigorosos nisso. A questão é, certas decisões, como a da Suprema Corte americana, que tirou o direito do acidentado de trabalho de ser indenizado, ela começa a reduzir essas garantias mínimas. Ela permite, nas questões de segurança, e aí ela vai trazer que, tá bom, o deportado não é um criminoso, mas ele está em situação irregular. Na situação irregular indocumentada, você pode colocar ele num aviãozinho, no aviãozinho você algema ele, e quando ele chegar na terra dele, você tira a algema. Então não é algo que é fora dos padrões. O que é fora dos padrões é denúncia de tortura, é denúncia de agressão, é denúncia de ambientes insalubres. Então você tem aí questionamentos sobre tanto o- a parte processual da deportação, que lá você pode questionar judicialmente a deportação, então pode ficar alguns anos discutindo a deportação, e o processo de deportação em si. Então, Sim, alguns estados, algumas cortes regionais federais, elas entendem que o migrante indocumentado, mas que está esperando um processo para deportação ou não, que eles podem, de repente, conceder judicialmente o visto para a pessoa, é, ele pode ficar trabalhando livre enquanto está o processo em andamento. A maioria não é. Se for no Texas, é quase pena de morte. Colocaram lá no campo de sério. concentração Lá, lá. lá cada estado também regulamenta essa questão dos indocumentados também, a questão de A, a cada estado. forma. A forma, sim. Porque você tem a- as redes federais de cortes, lá eles chamam de. Não é distrito, mas circuito. O circuito de cortes federais, que é como se fosse o nosso TRF. Então você tem lá a Corte Federal, você tem o circuito, que tem formado por juízes federais, e você tem a Suprema Corte nos casos constitucionais. Aproveitando, professor, você já foi nesses circuitos aí? Conheceu lá? Já, Já? já foi. Inclusive, foi muito engraçado que a gente foi num evento em Nova York, estava a esposa, e eu falei para ela assim, olha, eu quero ir ver a Suprema Corte Regional aqui, né? Tá de Ela, vontade. eu pensando assim, poxa, que passeio chato. Ela falou assim, não, que legal, não vou ver. A gente assistiu um julgamento lá com o júri, ela gostou. Então, advogado é uma desgraça, né? A gente é mais acadêmico, a gente gosta de ver essas coisas. Mas, sim, cheguei a ver uma audiência bem simplesinha, bem tranquila, né, sala pequena, parecia as nossas audiências normais, né? Não aquelas de júri, mas foi interessante. E nesse caso de alguns circuitos, esses TRFs, né, americano, alguns são muito mais rígidos que os outros. Até porque a indicação deles era para o presidente, então você tem aí um presidente republicano, mais conservador, nomeia juízes mais conservadores, de alguns democratas, e mesmo alguns republicanos são progressistas, têm uma visão aí razoável, tanto que a última decisão contra o Trump foi de um juiz federal indicado por ele, aquele negócio da, do respeito à Constituição. Ele falou assim, olha, a Constituição fala que nasceu nos Estados Unidos, é americano e não tem essa de o pai tá regular ou não, está indocumentado ou não. Então, ele votou, ele deu uma sentença temporária para a criança ter a nacionalidade americana. Então, você Sim. tem isso dentro desses TRFs, os circuitos federais, para poder aí é, aplicar a legislação como ela está. Tem um respeito muito grande aos precedentes, né? Que é direito consuetudinário, né? Costumeiro, né? Sim. Esse é um ponto que é interessante, que a gente aprende nos nossos bancos escolares aqui, que é tudo costume. Não, eles têm muita questão de lei também. Então, o precedente ele vale até ter uma lei. A hora que alguém legisla sobre aquilo, o precedente acaba.
o costume é caro. Então, eles Mas têm quando é positiva, mais isso do positiva infante. menos que aqui, né? O nosso país Nada. é muito inflacionário, né? Lá Legislação, né? também. É mito É? isso. É mito. Eles têm lei pra caramba. Você não tem uma ideia. Ah, é A porque questão a Constituição é pouquíssimas emendas, né? é que a Constituição é mais difícil, mas as legislações estaduais não. Ah, tá. As legislações federais têm bastante também. Então, isso, eles têm lei pra caramba, eles têm normas aí é, amplas, eles têm bastante regra. O que é um pouquinho diferente da gente, é o que a gente até é importante conversar, e já Hum. encaminhando um pouco para o nosso final, daqui a pouco a gente está falando mais que o homem da cobra, né? O homem da Não, mas cobrança. a gente tem mais Temos duas tempo. horas aí. O, o, o americano, ele aprova as leis nas eleições. Então lá existe muito a prática do referendo e do plebiscito. Então, você tem, por exemplo, a questão de, vamos pegar um ponto polêmico, a legalização de drogas ou não, se permitir o uso recreativo ou não. Para os legisladores ordinários, é complicado você tomar essa postura, você votar isso na Câmara, que vai dizer, ah, mas não foi a maioria da população. Então, tudo que é muito polêmico, eles jogam para o plebiscito, para o referendo. A população, então, que vai votar, que lá é optativo, não é obrigatório o voto, ela vai. A cédula americana, um dia eu vou te mandar, Carlos, você vê, ela tem mais ou menos uns 30 itens de votação. Você vota no presidente, você vota no senador, você vota se você quer ter um poste na sua rua, você vota se vai eleger o delegado, se vai eleger o promotor, se vai eleger o juiz, você vota para eleger o procurador-geral, você vota para ter uma lei que vai determinar o uso de cinto de segurança no banco de trás. Então, você perde um tempo da. Por isso que eu não gosto de votar muito, não. Porque você tem que votar em uma uma cambada de coisa na cédula. Então, eles participam muito. Então, essa eleição agora que teve do Trump, na Flórida, por exemplo, estava se votando uma emenda constitucional justamente por questão do aborto. Sim. Você tem um banimento total ou não. E a população vota. Então você tem uma participação popular. É isso que eu falo. No Brasil, a gente perde um tempo danado com a eleição para fazer dois votos. Imagina se a gente tivesse numa eleição geral, como vai ter agora, lá depois de 2026, eu faço uma eleição onde eu vou votar lá. Ah, não, eu quero criminalizar o aborto ou não. Eu quero criminalizar a droga ou não. Eu quero votar no mandato para senador, eu quero votar para criar um mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, você chamaria a população, só que os políticos brasileiros têm medo. Ô, Você professor, nunca vê alguém falar disso. aproveitando, eu até te agradeço pela aula, né? Porque eu estou mais aprendendo do que falando aqui, até estou gostando bastante. E ainda, aquele dia que você me colocou no evento do Assage, falei, nossa, que Ah, evento, hein? Até agradeço. Porém, eu estava imagina. meio com sono, domingão, você falou, ó, você tem que entrar no evento tal, representar o garantismo. Eu agradeço, mas eu estava com muito sono. Domingo, meio descanso, tal, até acordar. Mas foi o evento. E eu te convido para uma próxima, para a gente falar sobre o sistema de direito comparado, Perfeito. Brasil e Estados Unidos. Para Não, a gente vamos ver sim. uns filmes legais, você me passa os filmes aí, para a gente debater em uma live. Essa questão também das eleições, promotor, juiz, para a gente debater todas essas questões, porque o brasileiro gosta desse tipo de coisa. Porque o filme americano do sistema de justiça, ele é diferente do filme de novela brasileiro. Está fora Exato, da exato, realidade, né? exato. Mas é isso, Mas, professor. Eu passo a perdão. palavra para concluir. O... Bom, primeiro agradecer ao Grupo Garantismo. Eu acho que é um dos grupos que está mais se destacando em nível nacional aí de um coletivo de juristas, né, que trabalham com a questão das garantias fundamentais. E a gente sempre fala que não é direito dos humanos, é direito de todo mundo, né? Então, é, a gente viu lá quando teve o 8 de janeiro que reclamaram dos presos, a comida. Isso, Então, isso. esse é o dia a dia do garantismo, né?
Então a gente tem muito disso que não é falado, não era muito falado, e o advogado garantista, ele não quer nada menos que o que está previsto na lei. É, o sistema brasileiro, ele fez uma escolha. A gente quer a recuperação da pessoa e o tratamento digno. A gente não Sim, está conseguindo nenhum dos dois. sim. Por quê? Porque a gente tem violações constantes a esses princípios fundamentais. Então a gente só consegue, às vezes, ter um julgamento mais rápido, alguma coisa, quando a pessoa é rica, tem um advogado lá brilhante, medalhão, né? Então, o pobre coitadinho lá. E a defensoria é uma batalha hercúlea de fazer isso, porque eles têm pouca estrutura, mesmo comparado com os escritórios grandes. Então eu acho importantíssima a missão. E Muitos por isso. casos, né? Tem cidades que 2 ou 3 defensores para 200, 300 mil processos, por exemplo, na execução penal, que é a região de Bauru toda, a região de Prudente, se você for ver 2 ou 3 É, defensores. fica parado, né? Então, você tem aí um problema, e eu tenho orgulho de participar desse coletivo. Não sou penalista, eu sou um intrometido só, né? Tem, É, interna- tem internacionalista, cara. Você sabe o sistema de justiça do mundo todo. não, quem me Então, tá dera. tranquilo. Então, a gente sinto orgulho de participar e estou sempre à disposição aí de vocês. Espero que quem ficou aí, quem assiste depois, é, converse. Meus contatos aí, o professor Carlos também já passou para todo mundo, podem me chamar aí no direct e a gente conversa aí, qualquer dúvida, e vamos que vamos, né? E de novo, obrigado aí por essa conversa